Você sabia que Jesus disse 7 coisas na cruz? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos discutir essa coisa tão linda, tão importante, que são as palavras de Jesus na cruz. Eu tenho visto na minha igreja, com o pastor Fernando, um abraço, pastor Fernando, a igreja presbiteriana de Taquaritinga, São Paulo. Ele tem feito uma série de sermões em cima das palavras de Jesus na cruz. E eu achei interessante fazer um vídeo sobre isso, porque para a gente entender a crucificação de Jesus, as coisas estão dispersas nos 4 evangelhos. Mas juntando tudo, dá para a gente fazer uma sequência cronológica daquilo que Jesus disse na cruz. Então vocês sabem que Jesus foi condenado à crucificação. Ele foi condenado injustamente? Sim, essa era a proposta mesmo. Jesus não foi uma vítima, ele não foi um coitadinho que tentou se defender. Não, na realidade Jesus marchou para aquela cruz. Aquilo fazia parte do plano de Deus. Jesus veio para isso. Então, em momento algum ele foi uma vítima, como às vezes as pessoas gostam de colocar, se nem Jesus agradou todo mundo, não sou eu que vou querer agradar. Jesus não veio para agradar todo mundo. Jesus veio cumprir um plano aqui, que estava estabelecido desde antes da fundação do mundo. Jesus, naquela cruz, ele faz um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Isso eu sempre falo nos vídeos, né? Mas agora vamos ver então o que Jesus disse na cruz. Então você sabe que Jesus foi preso, esbofeteado, ele foi para as mãos das autoridades, aí ele é chicoteado de uma maneira que ele já poderia ter morrido nisso daí, foi colocado uma coroa de espinhos, foi colocada uma plaquinha em cima da cruz, que abrevia-se por INRY, né? I-N-R-Y, que é Jesus Nazarenus Rex Iudex, que significa Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Bom, e enfim, Jesus então, ao meio-dia não, às 9 da manhã, ele é pendurado naquela cruz horrorosa, odiosa, e ele é pendurado ao lado de 2 ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. Então, nós vamos aqui, ó. A primeira, eu disse que são 7 coisas que Jesus disse na cruz. Então, a primeira, eu estou colocando em ordem cronológica aqui, ou pelo menos tentando colocar em ordem cronológica. Então, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, lá no versículo 34, logo depois que penduraram Jesus na cruz, pegaram a túnica dele e lançaram sortes, né, sortearam para ver com quem ficava, Jesus disse o seguinte, então, Lucas 23, versículo 34, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Jesus na cruz. Pregaram ele ali. Ele não poderia descer daquela cruz, chamar um exército de anjo e fulminar, acabar com todo mundo que estava ali, mas não. Ele lança uma palavra de perdão. Pai, perdoa-lhes. Isso é Jesus. Isso é o amor de Cristo pela humanidade. Eles estavam ali crucificando o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E não sabiam mesmo, né? Porque se tivessem noção que estava sendo crucificado ali o Filho de Deus, a coisa seria bem diferente. Então, essa foi a primeira palavra de Jesus na cruz. Foi uma palavra de perdão contra as pessoas que o estavam crucificando, zombando dele. Ok? Isso está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Mas tem mais coisa. Ainda em Lucas. Você sabe que Jesus foi crucificado ao lado de 2 bandidos. Um ficava insultando ele. Falando, olha aí, tá. Ficou zombando de Jesus. Aí o outro deu uma dura
no que estava zombando de Jesus, falou assim, escuta, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse daqui não. Esse daqui não tem pecado, não tem nada. E ele fala para Jesus, Jesus, quando você estiver no teu reino, lembra de mim. Então vamos lá? Lucas, capítulo 23, versículo 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Palavra linda, né? O bandido, ao lado de Jesus ali na cruz, ele se arrependeu. Ele falou, Senhor Jesus, lembra de mim. E Jesus falou assim, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não deu tempo desse bandido ser batizado, esse bandido não tem boas obras nenhuma. O que ele teve? Arrependimento e buscou a Jesus e foi salvo. Então, o que é que você precisa para ser salvo? Você precisa de arrependimento e você precisa confessar que você está arrependido, que Jesus é Deus, que Ele veio para nos salvar. Tá vendo? Outra coisa, há pessoas que acreditam que quando morre, a sua alma fica dormindo, esperando a volta de Jesus. Mas não. Por exemplo, na Bíblia Adventista, está escrito assim, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo hoje, aí eles põem uma vírgula, estarás comigo no paraíso. Mas não, a tradução é essa daqui mesmo, significa que hoje mesmo. Então, quando você morre, você vai imediatamente para a presença de Deus ou você vai para um lugar de sofrimento. Mas olha só que lindo, a segunda palavra de Jesus foi uma palavra de perdão e de salvação. A primeira de perdão, né? Que foi para os guardas ali. E essa daqui é uma de salvação. Hoje estarás comigo no paraíso. Que mais que Jesus disse na cruz? Agora, a terceira coisa que Jesus disse na cruz, a gente tem que ir lá para o Evangelho de João, que é o quarto Evangelho, é o quarto livro do Novo Testamento. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Tinha 3 Marias ali acompanhando a ressurreição de Jesus. E uma dessas Marias era a mãe de Jesus. E junto com Maria estava o discípulo a quem Jesus amava. Esse discípulo é o próprio João que está escrevendo esse evangelho aí. Então ele costuma se referir assim, o discípulo a quem Jesus amava. E pelo jeito Jesus amava muito mesmo a João. Então ele deixa aqui uma palavra de cuidado para com a sua mãe. Então ele olha para a mãe dele, ele olha para o discípulo e fala assim, fala para João, essa daí agora é sua mãe. E olha para a mãe e fala assim, olha, agora isso aqui é o seu filho. Então essa foi a terceira palavra de Jesus na cruz. Foi uma palavra dirigida a sua mãe e a João para cuidar da sua mãe, para sua mãe não ficar desamparada. E fala que o discípulo, que João a recebeu em sua casa. Então, nós já temos 3 palavras de Jesus. A quarta está tanto escrita em Mateus como em Marcos. Em Mateus está no capítulo 27, em Marcos está no capítulo 15. O texto que eu peguei aqui é o de Mateus. Então, e perto da hora nona, eu abri uma observação aqui. Hora nona é às 3 horas da tarde. Tá? Então, e perto da hora nona, às 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus coloca esse texto em aramaico e Marcos coloca em hebraico. Então, por isso que tem algumas versões
que você pega, está escrito Eli, Eli, lema sabachthani, e tem outros que eles colocam como Eloi, Eloi. É porque um escreveu numa língua, outro escreveu em outra língua, mas significa isso. Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus disse isso? Muitas pessoas dizem que Jesus estava tão desesperado, que ele coloca: oh meu Deus, por que me desamparaste? Na realidade, Jesus sabia que ele ia ser desamparado, que Deus ia ter que virar as costas para ele, porque nesse momento ele estava suportando toda a ira, todo o furor, toda a justiça de Deus, toda a imundície de todo mundo, todos os nossos pecados, dos seus pais, da sua mãe, do seu avô, da humanidade toda que ele estava salvando ali, estava sobre ele. Então, como Deus é santo, Deus não podia estar ali junto. Então a comunhão foi quebrada nesse momento. E isso realmente deve ter doído muito para Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Só que isso é um pedaço também do Salmo 21. Então Jesus está fazendo aqui uma referência às Escrituras Sagradas. E nesse Salmo 21, que começa dessa forma, colocando o desespero de alguém como se Deus não ouvisse, mas lá no final há uma redenção de tudo. Então aqui Jesus está no controle. Apesar de parecer uma fala de desespero, isso mostra na realidade o controle de Jesus em todo este processo. Até o final, Jesus estava no controle. Isso não foi um plano de Deus que ele teve que bolar porque alguma coisa deu errada. Tudo desde antes da fundação do mundo já estava previsto para ser assim. Então aqui Jesus estava pouco a pouco cumprindo a sua missão ali na cruz. Quinta coisa que Jesus falou. Então agora nós estamos lá em João, capítulo 19. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Lá nos Salmos havia uma referência de que o servo sofredor ia ter sede e que iam dar vinagre para ele beber. Então Jesus, em determinado momento, ele disse: tenho sede. Jesus estava com sede? Com certeza ele estava com sede. Imagina você ficar pendurado naquela cruz, sufocando, uma dor terrível, seu pulmão sendo dilacerado. Mas ele não falou tenho sede porque ele estava desesperado como eu ou como você estaria desesperado ali naquela cruz. Ele disse tenho sede para cumprir a Escritura. Essa foi a quinta coisa que ele falou. E o que fizeram na sequência disso? Então, a sexta coisa que Jesus disse: estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Eles deram vinagre para Jesus, mas porque era uma coisa comum. Os soldados costumavam tomar vinagre com água para matar a sede, e era uma coisa que matava a sede mesmo. Então, apesar de muita gente enxergar isso como uma maldade sem fim, claro, eles eram muito maus, mas isso realmente matava a sede. E Jesus fala, está consumado. Mas poderia estar traduzido assim, está pago. O que está pago? Jesus pagou ali naquela cruz pelos seus e pelos meus pecados. Então ele disse, está pago. Acabou. A obra foi concluída. E a sétima palavra, então, já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Esse véu que rasgou é o que fazia separação do santuário e do Santo dos Santos. Com esse véu rasgando, significa que agora todos nós temos acesso direto a Deus. Não tem mais o que separa. Agora Jesus é o nosso sacerdote ali. Que você reflita sobre tudo isso e que você possa entregar a sua vida
para Jesus. Que você tenha uma linda e abençoada semana. Tudo de bom. Tchau, tchau.